Olá pessoal, meu nome é Dalila, eu sou estudante de medicina do quarto período da Faculdade de Ciências Médicas de Três Rios e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a teníase e a cisticercose. Então, primeiro a gente tem que entender por que essas duas doenças elas são estudadas em conjuntos. Isso é muito simples, porque o agente etiológico das duas é o mesmo. A gente tem no caso a Taenia solium, ela é responsável pela transmissão da teníase e a cisticercose, enquanto a Taenia saginata ela é responsável somente pela transmissão da teníase. Elas possuem como hospedeiro intermediário o porco e a vaca. E aí, para vocês lembrarem depois, ficar mais fácil para decorar, nata está na vaca. Então, Tênia saginata. O hospedeiro indeterminado é o porco e o boi, e o definitivo é o homem. Temos que lembrar que são plateomitos da classe Cestoda. Todos os plateomitos dessa classe, no caso os vermes dessa classe, eles são vermes em fita. Isso vai ser importante para a absorção dos nutrientes, já que eles não possuem sistema digestório. Então a fita ela vai aumentar a superfície de contato do parasita e vai fazer com que ele absorva os nutrientes pela pele, né? No caso, pelo endotélio deles. São infecções cosmopolitas. O que significa isso? Que ela é endêmico tanto no campo, tanto na cidade. Ela pode também afetar várias classes, ela não tem uma distinção de adultos, crianças, sexos. Qualquer pessoa pode ser afetada por esse parasita. Agora falando um pouquinho aqui da morfologia do parasita, a tênia é dividida em três partes. A primeira parte aqui é o escólex, que é a parte superior dela. Depois nós temos o colo aqui, que pode ser também chamado de pescoço. E por fim, o corpo dela, né, é o estróbilo. Então aqui na parte do escólex é a parte que tem a fixação à mucosa do intestino e do intestino delgado. Essa parte, pessoal, ela vai se diferenciar de acordo com a espécie da tênia. Por exemplo, a tênia solium, ela tem esse rostelo e esse gancho aqui em cima, enquanto a saginata, ela não possui essa parte. O colo, ele vai estar em intensa atividade de multiplicação. E o que isso quer dizer? É que essa parte aqui vai ser o crescimento dela, vai crescendo e formando aqui o corpo dela, que é o estróbilo. Então a produção começa aqui e vai crescendo. No estróbilo é o restante do corpo do parasita. E no estróbilo que nós vamos ter a presença de proglótis, que são partes únicas, que pode ser também denominado como anéis, que vão formar o corpo, por isso que pode ser um corpo extenso da tênia. Então, continuando aqui vendo um pouco mais da morfologia, a tênia ela é hermafrodita. Ela vai se reproduzir sozinha. Então, a gente tem aqui na imagem, se vocês perceberem aqui, temos o testículo, a vagina e o ovário. E aí essas proglóides, olha só, como elas estão aqui nas fitas, elas vão sendo liberadas nas fezes. E elas podem estar grávidas ou não. Por exemplo, elas podem ser divididas como jovens, maduras e grávidas. Ou seja, ela tem sua individualidade. Cada proglote vai ser uma nova tênia. Aqui, para a gente ver as fases do desenvolvimento da tênia, a gente tem essa parte aqui que é o ovo. Ele tem uma esfera de quitina, que é uma proteção para o meio ambiente, que vai evitar a desidratação desse ovo. A oncosfera seria o embrião vivendo dentro desse ovo. Aqui a gente tem o cisticerco, né? Vocês podem ver que o cisticerco ele já tem a formação, é como se fosse uma larva jovem, né? E aqui a tênia adulta. Então ela passa mais ou menos, basicamente, por esses três estágios de transformação. Falando agora sobre o ciclo biológico da teníase, queria contar a história para vocês do senhor José. O senhor José, ele é um homem do campo, ele cria, cultiva os seus animais, também o seu próprio alimento, e certo dia ele ingeriu carne mal cozida contendo cisticerco. Ele teve desenvolvimento da teníase no seu organismo, e quando ele defecou ali perto daquela região que ele mora, que não tem saneamento básico, foi eliminado junto das fezes dele ovos, né, que continham proglótis e ovos da tênia. E essas proglótis, esses ovos, foram liberados ali no meio ambiente. Lembrando que o seu José cria porco e vaca. Porventura, esses animais ingeriram esses ovos, essas proglótis,
da tênia e acabaram que esses ovos, eles sofreram uma ação do suco gástrico no estômago e eclodiram, penetrando o intestino e migrando para a mucosa para a musculatura desses animais. Quando fez essa migração para a musculatura, porque a preferência desses parasitas é na musculatura mole, a carne fica novamente contaminada e a gente tem esse ciclo sendo completo. A partir do momento que esse animal for sacrificado de novo para ser consumido, essa carne, se ela não sofrer um aquecimento acima de 100 graus, vai ser transferido novamente para outra pessoa esse ciclo. Em inspeções de abatedouro, geralmente eles verificam essa parte, conhecido como vulgarmente canjiquinha, que são pequenas bolas que são formadas assim na carne, e aí quando é inspecionado justamente a procura dessa verminose. Falando agora sobre os sintomas que são associados à teníase, as infecções intestinais pelas duas tênias, elas geralmente são assintomáticas. O motivo da consulta médica, na grande maioria das vezes, é a eliminação das proglotes no ânus. A pessoa consegue fazer aquela verificação que tem alguma coisa estranha, porque a proglote ela tem movimento. E aí acaba indo no médico. Então, a maioria das pessoas são assintomáticas. Pode ter também uma dor epigástrica, que é aquela dor no estômago, geralmente uma dor de fome, e perda de peso por conta de diarreia, alguma irritação intestinal. Como é que é feito então o diagnóstico para teníase? Bem, o diagnóstico clínico ele é muito difícil porque os sintomas da teníase ele está associado a várias verminoses, dor epigástrica, náusea, enjoo, diarreia. Muitas verminoses contêm esses mesmos sintomas. Então, para você ter um diagnóstico mais preciso, é necessário fazer o diagnóstico laboratorial. E o padrão ouro utilizado é o exame parasitológico de fezes. Tem uma técnica especial que é usada de tamização, que você faz a peneiragem do material fecal em busca das proglotes nas fezes. Você pode também fazer o diagnóstico imunológico com copro-antígenos, você faz a verificação de antígenos de ovos da tênia, e diagnóstico molecular, que é o PCR. Mas esses dois últimos, eles não são muito utilizados porque eles são muito caros e o diagnóstico laboratorial com exame parasitológico de fezes, ele é bem eficiente. Então, falando agora sobre o tratamento da teníase, nós temos de escolha o niclosamida, que ele vai bloquear a absorção de glicose pelos vermes e aí vai impedir que eles obtenham energia. O mais utilizado é o omeprazol, que ele interfere no metabolismo dos vermes, ele enfraquece e causa a morte do verme, impedindo que ele capte açúcar. Ele é mais utilizado porque ele é menos hepatotóxico. Temos também o praziquantel, que ele age diretamente nos vermes, causando paralisia, destruindo as membranas, e aí vai facilitar a sua eliminação. Ele causa diretamente a morte do verme. Falando agora sobre a profilaxia, né, como a gente evita ter teníase, seria com uma educação sanitária, saneamento básico, a inspeção de abatedouros, né, verificar, fazer aquela verificação que eu falei, se tem na carne, se tem aqui as canjiquinhas sendo formadas, e evitar comer carne mal passada. Mas aí o que aconteceu, né? O senhor José falou, que besteira, não vou tomar essa medicação não tem nada disso, esse médico não sabe de nada. E o senhor José não fez o tratamento e acabou que não se cuidou, não teve uma boa higiene, consumiu, teve ingestão de ovos da Taenia solium. Quando o senhor José consumiu esses ovos da Taenia solium, acabou que ele se tornou um hospedeiro intermediário acidental da cisticercose. Ele teve uma autoinfecção, ela pode acontecer com vômitos ou com as mãos contaminadas. Como é que seria essa autoinfecção por vômito, né? Seria, no caso, ele vomitou, de alguma forma as proglotes que estavam ali ascenderam pelo esôfago, caíram no estômago, sofreram a ação do suco gástrico e aí migraram para o tecido da musculatura mole
senhor José. No caso, tem duas formas da cisticercose que são importantes na medicina, que é a neurocisticercose e a oftalmocisticercose. E aí, no caso do senhor José, passou uns dias, ele começou a ter um comportamento estranho, ele estava tendo umas mudanças de personalidade, e o que a gente percebeu dele? Essa mudança de comportamento, como se ele estivesse tendo um estado de psicose. Ele provavelmente estava tendo os sintomas da neurocisticercose psíquica, tá? Mas as outras duas formas que podem ter da neurocisticercose é a convulsiva, como o próprio nome já diz, ela tem bastante convulsões, mas geralmente sem a perda da consciência. E a outra forma é a hipertensiva, que você vai ter cefaleia, vômitos, aquele vômito em jato, vai ter uma alteração do sono. E aí, num belo dia, o senhor José foi deixando-se levar, porque para ele estava normal. Ele acordou, tinha alguma coisa atrapalhando assim a visão do olho dele. Ele moveu o olho para um lado, para o outro, e mesmo assim aquela mancha, né, estava dando um bloqueio no campo visual dele. E aí, provavelmente, o que ele teve foi uma oftalmocisticercose. E aí, tem duas localizações possíveis na oftalmocisticercose, que pode ser na câmara anterior, que aí você vai ter um bom prognóstico, e na câmara posterior do olho, que é um mau prognóstico. Por quê? Porque você pode ter o descolamento da retina, opacificação, e aí pode causar cegueira. O senhor José voltou, né, novamente naquele médico, e aí como é que é feito o diagnóstico, né? O médico já olhou para ele, lembrou que ele teve tenise, né? E viu que ele estava com viu o histórico clínico dele, né? E aí deduziu que poderia ser cisticercose. Mas outra forma que ele poderia diagnosticar o seu José seria pelo aquele exame de fundo de olho. Então, o diagnóstico clínico da cisticercose, ela vai ter que observar esses aspectos epidemiológicos, né, essas observações anatopatológicas, mas você também pode lançar a mão de fazer biópsias, né, necropsias, no caso se a pessoa já morreu, e também pode ser feito cirurgias. Temos o diagnóstico imunológico, e o que é mais utilizado são os exames de neuroimagem. Pode ser com raio-x, tomografia computadorizada, ressonância magnética. E aí, qual que foi o tratamento no caso da cisticercose? É recomendado o albendazol. Por quê? O praziquantel, ele não é recomendado porque ele vai matar o parasita. E aí, quando esse parasita é morto, ele forma um cisto calcificado. Então, por exemplo, se você tem esse cisto no seu olho e ele fica calcificado, pode gerar cegueira. Então, recomendado seria o albendazol. Ou, sendo possível, a remoção cirúrgica. Mas é claro que tem que ver se o local que está esse cisto ele é favorável para fazer a cirurgia, como por exemplo seria na câmara anterior do olho ou nas regiões mais superficiais do córtex cerebral. E aí, quanto às formas de prevenção, novamente é a educação sanitária e principalmente o controle da teníase. Então, segue aqui as nossas referências usadas para essa videoaula e muito obrigada!